40 do capítulo 6 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1, nós temos o seguinte. Suponha que a equação 614, né, para quem não lembra ou não sabe, a equação 614 é a equação de força de arrasto, né, que é lá o nosso 1 meio de c ρ a vezes a velocidade ao quadrado. E essa equação forneça a força de arrasto a que estão sujeitos um piloto e o assento de ejeção imediatamente após terem sido ejetados de um avião voando horizontalmente a 1.300 km por hora. Suponha também que a massa do assento seja igual à massa do piloto e que o coeficiente de arrasto seja o mesmo que o de um paraquedista. Então, vamos lembrar lá da questão... Eita, agora eu não lembro qual é a questão. Ó. Olhei aqui, questão de número 36, né, que é a nossa primeira questão sobre o tópico de força de arrasto. Então, nós temos o seguinte, né? Seja a mesma do paraquedista, ou seja, o nosso coeficiente de arrasto que vai ter o mesmo valor de que um paraquedista caindo em queda livre. Acredito que supondo que seja na posição de águia, né? Ou seja, onde ele mantém o maior arrasto possível em relação ao ar. Aí na letra A, fazendo uma estimativa razoável para a massa do piloto e usando o valor apropriado de VT, né, da tabela 6.1, então a gente vai também utilizar a velocidade terminal de um paraquedista nessa posição, e nós temos essa velocidade na tabela do nosso livro, né, que é a tabela 6.1, vocês procuram e vocês vão ver os valores. Estima o módulo da força de arrasto sobre o conjunto piloto mais assento. Na letra B, e da aceleração horizontal em termos de G do conjunto, ambos imediatamente após a ejeção. O resultado do item A deve servir de alerta para os projetistas. O assento precisa dispor de um anteparo para desviar o vento da cabeça do piloto. Então, nós temos o seguinte. E se você olhar ali na imagem, tem mesmo um anteparozinho ali de apoio, ali próximo à cabeça do piloto, porque como vocês vão ver, as forças são muito grandes. Então, nós temos o seguinte. Quando o piloto ejeta, né, como é que se diz? A sua poltrona foguete, né, é ejetável, nós temos as forças atuando da seguinte forma. A força peso, né, do conjunto, e a força de arrasto, né, que ele vai sair com uma aceleração grande e, obviamente, o ar vai resistir, né, vai exercer uma força de resistência a esse movimento. Mas também temos que, ao mesmo tempo, nós temos um movimento horizontal. Então, assim que o piloto sair da cabine, ele vai sentir a força de arrasto do ar na horizontal, né, que está atuando sobre a aeronave e, consequentemente, como ele fazia parte do sistema e estava à mesma velocidade da aeronave, ele vai sentir essa força de arrasto logo de imediato. Então, nós temos essas forças atuando sobre o nosso piloto. E aí nós temos, letra A. Para o eixo Y, nós vamos ter o seguinte. Como ele quer que a gente analise como se fosse um paraquedista em queda livre em velocidade terminal, então isso significa que a força resultante nesse caso aí seria nula, porque a gente estaria aí analisando ele como se tivesse em queda livre em velocidade terminal. Então isso significa que a força de arrasto do ar, nesse sentido, seria igual a força-peso. Então, nós temos aí. E nós temos aí que a nossa força de arrasto é o quê? 1 meio de C ρ a V quadrado. E a nossa força-peso, massa vezes aceleração. Para o eixo X, a gente tem apenas a força de arrasto, né, que é a única força que atua nesse eixo. Né? E já que quando o piloto imediatamente se desloca do avião, a única velocidade que ele tem é a velocidade do avião, que a gente está presumindo como sendo constante. E aí, portanto, ele sofre essa força de arrasto. E também nós vamos considerar que essa seja a força, digamos assim, a velocidade terminal também
nesse eixo. Então, portanto, esse 1.300 km por hora seria uma velocidade constante. Dando aí, então, que no eixo x, nós vamos ter uma força resultante constante, sobrando somente a força de arrasto igual a 1, dependendo apenas de 1 meio de C ρ a V quadrado. Pegando essa equação do eixo y e isolando aí as constantes, né, C, ρ e A, que a gente vai considerar como sendo na mesma situação de um paraquedista em queda livre, então o coeficiente de atrito vai ser o mesmo. A gente vai considerar também como sendo a densidade do ar sendo a mesma e a área da seção transversal também sendo a mesma de um paraquedista, né? E, obviamente a gente vai considerar na posição de águia. E aí, novamente, para quem não sabe do que eu estou falando, né? Aí vejam aí, né? Para quem não viu, a questão de número 36, que se trata de um paraquedista em queda livre. Então, veja, essas constantes elas são as mesmas, então elas têm os mesmos valores tanto no eixo x quanto no eixo y, né? São constantes, elas não vão mudar. Então, essa nossa equação aqui, dentro do quadradinho em amarelo, para o movimento no eixo y, a nossa massa, esse valor de C ρ A depende da massa de 2 vezes a massa vezes g sobre a velocidade ao quadrado. E como essas condições são a mesma, né, então esse C ρ A também vale para o eixo x, né, pois essas grandezas não mudam conforme o referencial, né, os eixos aqui atribuídos. Então nós podemos pegar essa equação, né, e colocar no lugar ali das constantes C, ρ e A no eixo x. E a nossa equação fica desse jeito aqui. No lugar de C, ρ e A, né, que é o nosso coeficiente de arrasto, a densidade do ar e a área do objeto, e aí considerando que a área da seção transversal no eixo x e y são aproximadamente as mesmas, então nós podemos colocar no lugar dessas três constantes o nosso 2 vezes a massa vezes a aceleração sobre a velocidade terminal ao quadrado. E aí nós temos essa expressão aqui, né? Um meio que multiplica todo esse termo vezes a velocidade ao quadrado no eixo x, né? E esse vt aí é a nossa velocidade terminal no eixo y. Como temos 2 ali que divide por 2, então podemos cortar da equação. E a nossa equação fica com essa cara aqui, né? Que a força de arrasto na horizontal vai ser igual a massa vezes a aceleração do conjunto, que multiplica v sobre v terminal elevados ao quadrado. E aí nós temos aí a nossa tabelinha, né? Que mostra aí que a nossa velocidade terminal para um paraquedista em queda livre é de 60 metros por segundo. Então, esse é o valor que a gente vai atribuir, vai usar para o nosso VT, né? Que é a nossa velocidade terminal ali no eixo Y. A nossa velocidade na horizontal, que é o nosso V, é a velocidade do jato. Lembre-se que o piloto fazia parte do sistema do jato, então se o jato estava a 1.300 km por hora, a velocidade do piloto também era essa, 1.300 km por hora. E essa é a velocidade que ele vai ter ao entrar em contato com a resistência do ar. Então, 1.300 km por hora, né, convertendo para metros por segundo, dá 361,1 metros por segundo. Agora, nós podemos substituir os valores das nossas variáveis. Substituindo, nós temos o seguinte, né? A massa do nosso piloto, 70 kg, vezes G, 9,8, que multiplica aí, né, elevado ao quadrado dentro de parênteses, a razão entre a velocidade na horizontal, 361,1 metros por segundo, sobre a velocidade na vertical, 60 metros por segundo. E aqui eu tenho um probleminha, né, que a questão ela considera a massa do conjunto piloto mais assento. E ele pede para considerar uma massa razoável.
né, para um piloto. A massa razoável seria o quê? A massa média de um ser humano, né, de 70 quilos. Mas ele quer ali, no item A, ele pede o arrasto sobre o conjunto piloto-massa. E temos valores que variam entre 70 até 90 quilos. Mas isso, assim, não me entrou na cabeça. Eu vi outros vídeos explicando sobre isso, mas ainda assim eu não consigo aceitar. E a resolução fala isso. Então considera como se tivesse somente considerando a massa do piloto, porque é improvável que a massa entre um piloto e a cabine dê 70 quilos, né? Um ser humano típico pesa 70 quilos. Significa aí que, no mínimo, aí, o piloto teria que pesar metade disso, 35 quilos, né? É impensável um piloto com uma massa dessa. Ou de alguma forma não se considera aí a massa da cabine, porque está se tratando como, por exemplo, a gente estivesse considerando somente um piloto como se tivesse com as mesmas especificações de um paraquedista em queda livre, né? Como se fala ali, mas o texto não dá a entender nada disso. Então, sei lá, o texto pode levar a pessoa ao erro, porque o texto não especifica isso aí. Então, por exemplo, eu fiz esse resultado aí levando em consideração a massa também da cabine, né, do assento. E parece que só na letra B é que se leva isso em consideração, e não na letra A. Mas a letra A pede a massa do assento junto, né? Então ficou meio confuso isso, né, nesse texto. E mesmo nas versões posteriores, porque eu estou tratando aqui da edição 8 desse volume. Mas mesmo se você vê em edições posteriores também, a resolução é a mesma, o texto tem algumas modificações, mas ainda assim leva a entender esse raciocínio que eu acabei de falar. Então, resolvendo aqui, o que é, sei lá, eu achei absurdo isso aqui, que é tratar a massa como sendo 70 quilos, né? E aí parece que só se leva em consideração somente a massa do piloto, embora não tenha nada no texto falando sobre isso. Enfim, está aqui expressada a minha frustração. Resolvendo essa expressão, a gente tem uma força aí de arrasto de 24.847,2 newtons, ou em termos de notação unitária, 2,5 vezes 10 elevado a 4 newtons. Em termos de notação unitária, não, notação científica, perdão. Então tá aí a força de arrasto do ar que ele vai sentir na horizontal imediatamente após sair da cabine e entrar em contato com esse pancadão de vento. Então veja que é uma força absurda. Né? Então faça a necessidade de ter aí um apoio para a cabeça, né? Porque senão o cara vai se lascar. Aí na letra B ele pede o seguinte: qual é a desaceleração horizontal em termos de G do conjunto, ambos imediatamente após a ejeção? Né? Então veja que o cara vai sentir uma força absurda dessa, né? De encontro à sua velocidade, que é de quanto? 1.300 km por hora. Então vamos calcular qual vai ser a desaceleração dele frente a essa força, né? E colocar em termos da aceleração da gravidade. Então nós temos aqui o seguinte, olha só que merda. Na resolução da letra B, aí sim se considera a massa do conjunto piloto mais assento, porque você tem um Mzão e na resolução você vê lá que vai ter duas vezes a massa. Então, ou seja, a massa do piloto é realmente 70 quilos. Mas por que não está considerando já nesse problema aí da letra A massa mais a cabine, né? Ou seja, 140 quilos, né? Sendo que na letra A fala da questão ser piloto mais assento. Né? Eu fico puto com isso. Mas enfim. Então nós temos aí, né? Que a força resultante vai ser a massa vezes a aceleração. Então nós vamos ter uma força resultante, que é a desaceleração, né, sentida por esse piloto. E essa força resultante é igual à força de arrasto, né, que é a única que atua nesse eixo, né, no eixo horizontal. E a gente sabe qual é a expressão da força de arrasto, né, que é mg, que multiplica a razão entre a velocidade horizontal e vertical elevado ao quadrado. Do outro lado, nós temos duas vezes a massa vezes a, a aceleração, ou desaceleração nesse caso. Então, a gente corta a massa, né? Então isso não vai depender da massa do piloto, né? de M, mas ficou o 2 ali que expressa
um valor subsequente equivalente à massa piloto cabine, né? Cabine não, assento. Então, isso significa, né, que a nossa desaceleração, né, vai ser aí g sobre 2, que multiplica esse termo da razão entre as velocidades elevado ao quadrado. Substituindo esses valores, né, nós vamos ter, não substitui g, que a gente quer em termos de g, então deixa o g ali, né, substitui somente as velocidades e resolve. Então, o valor que vai dar é esse aí, né, 18,1 g. Né, o g a gente não precisa expressá-lo, deixa em termos dele, que é o que a expressão pede. Então, significa que a desaceleração vai ser 18 vezes maior que a aceleração da gravidade, ou seja, é um g muito alto, né? Em termos de g, é mais 10 vezes para uma pessoa não treinada, né? Se eu não me engano, a galera já desmaia, né? Embora que a galera que faz treinamento de aeronáutica, pelo menos militar, né? Faz esse treinamento para não perder a consciência, né? Quando é submetida a essas acelerações absurdas. Muito bem, pessoal, é isso aí. Não tem muito cálculo, né? Mas pela minha indignação a questão ficou muito extensa, né? Mas é isso aí, né? Eu espero que eu tenha ajudado na compreensão dessa questão e nos problemas que ela aparece, né? Eu fiquei muito puto porque eu tentar resolver e aí depois é que eu descobri que não levava em consideração a massa do assento na letra A, sendo que a própria bexiga da letra A pede essa, essa resolução, né, levando em consideração o piloto mais assento, né, a massa deles dois. Então fica aqui a minha indignação e como é que se resolve essa questão. Então, crítica, dúvidas e sugestões aí na caixa de comentários, curtem, compartilhem e não se esqueça de se inscrever se você aqui é novo, se puder, né, e se quiser. E até a próxima questão.